Quem é você e como reage diante das outras pessoas? E diante da família e dos amigos? As relações sociais são o tema que você vai trabalhar com a turma na unidade 2 da obra. Esse é um momento fundamental para a construção do projeto de vida. Na unidade 1, o foco foi a dimensão pessoal dos estudantes, que trabalharam o autoconhecimento e a identificação de suas emoções. Esses conhecimentos vão ser úteis na nova etapa da construção do projeto de vida deles. Já na unidade 2, o objetivo é direcionar o olhar dos estudantes para os seus relacionamentos, focando na semelhança que os unem ao outro e não na diferença que os separam. Por meio desse trabalho, os estudantes buscam o equilíbrio em suas relações afetivas e sociais e se atentam às emoções que vão surgir durante suas vivências. Assim, a proposta pedagógica da obra sugere que primeiro os estudantes reflitam sobre suas percepções a respeito do tema estudado e depois tenham um contato teórico e específico com o tema. Para isso, cada capítulo do livro traz uma pergunta que convida os estudantes a se imaginarem em situações específicas relacionadas ao tema a ser estudado. Após essa prática, todos os capítulos apresentam um texto que chamamos de disparador, especialmente escolhidos para sensibilizar o estudante e disparar o processo de reflexão deles. São apresentados tanto os textos clássicos da literatura como textos de autores contemporâneos. Com base neles, inicia-se uma jornada de atividades individuais e coletivas. A sessão Para Pensar, por exemplo, é um momento de reflexão individual dos estudantes e propõe conteúdos para ampliar o conhecimento do tema estudado. Essa prática, que começa individual, mais adiante se torna uma atividade coletiva na sessão Para Pensar Juntos. Nessa sessão, novas abordagens do tema trabalhado no capítulo convidam os estudantes a pensarem nas problemáticas apresentadas e a buscarem propostas de resolução em conjunto. Um destaque da obra é a seção Estamos Falando de, que apresenta atividades individuais e coletivas que ampliam o conhecimento dos estudantes por meio da reflexão sobre as emoções, as virtudes e os sentimentos vivenciados por eles no dia a dia. A obra valoriza as atividades práticas que colocam os estudantes como protagonistas do processo educativo. Assim, todos os capítulos apresentam a seção Vivenciando, que traz atividades em que eles podem vivenciar na prática o conhecimento adquirido. Essa seção busca possibilitar também a troca de experiência entre os estudantes, promovendo a capacidade de organização e planejamento deles. Em algumas atividades, a obra sugere o uso de tecnologia. Em outras, propõe o envolvimento de toda a comunidade escolar. No manual do professor, você vai encontrar as orientações de como desenvolver essas atividades. Ao final de cada capítulo, é apresentada a seção Ponto a Ponto, que propõe aos estudantes que registrem a jornada de construção do projeto de vida deles em um diário. Os estudantes vão poder recorrer a esse material no futuro para realizar a manutenção e o cumprimento do projeto traçado durante a sua jornada no ensino médio. Assim, ao longo de cada capítulo, ao percorrerem essa linha de aprendizado contínuo, com sintonia entre textos, sessões e atividades, os estudantes são conduzidos para o desenvolvimento da competência 6 da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, Trabalho Projeto de Vida. Do mesmo modo, os conteúdos e as atividades propostas permitem o protagonismo dos estudantes em seu processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento da competência 7 da BNCC, que fala da argumentação. Os estudantes podem expressar o que sentem e pensam, elaborando pontos de vista de forma crítica e criativa, com base nos conhecimentos adquiridos. Agora que você já conhece a estrutura dos capítulos do livro do estudante, vamos apresentar o conteúdo de cada um deles. No capítulo 1, os estudantes vão refletir sobre os direitos e deveres que equilibram as relações. Nesse processo, eles vão perceber a alternância das posições em que podem se encontrar ao longo da vida. Ora podem ocupar uma posição de fragilidade, em que precisam ver o seu direito defendido, ora podem estar numa posição de força, vendo-se na obrigação de cumprir um dever. Esse capítulo aborda assim a linha tênue entre o direito individual e o direito do outro, levando os estudantes à reflexão sobre o tema da tolerância.
Já o capítulo 2 trata as relações familiares dos estudantes. O objetivo é mostrar a eles que é no núcleo familiar que surgem as primeiras percepções a respeito de si mesmos e do mundo. A obra desperta o olhar dos estudantes para o que faz um agrupamento de pessoas ser considerado uma família, independentemente dos elementos que a constituem. Assim, o capítulo trabalha temas como cuidado e conflito, mostrando como um ambiente familiar saudável pode aumentar as chances de um jovem se desenvolver bem, física e emocionalmente. No capítulo 3, os estudantes vão refletir sobre o que é envelhecer, com base na relação que eles estabelecem com os idosos. Assim, esse capítulo propõe a ressignificação do papel do idoso de forma que os estudantes possam valorizar a experiência e a sabedoria dos mais velhos. Já no capítulo 4, o tema é o amor. A obra aborda de forma acolhedora e plural as relações afetivas, focando novamente os limites saudáveis que elas devem ter. Nesse capítulo, os estudantes são convidados a identificar e a rejeitar as relações abusivas e que geram desamor. O tema da afetividade segue pelo capítulo 5, com foco nas amizades. É apresentada aos estudantes a diferença entre um amigo, um colega e um conhecido. O objetivo é ajudá-los a entender que as relações afetivas têm diferentes níveis de envolvimento e expectativas, mas que todas podem contribuir para o crescimento pessoal deles e ser pontos de apoio emocional. O trabalho com o tema coletivos busca despertar a reflexão dos estudantes sobre o uso compartilhado de espaços públicos e a força de trabalhar em grupos na defesa de objetivos comuns, sempre com um olhar voltado para a dinâmica das relações e das emoções envolvidas. Já no capítulo 6, a obra trata de racismo como um conjunto de preconceitos que leva à discriminação de pessoas com base em uma ideia falsa e equivocada. O racismo é definido como o modo de ver o outro como diferente ou inferior, esvaziado de direitos. Os estudantes são levados a refletir sobre a realidade de indígenas e de afrodescendentes e como muitas vezes o olhar racista é disfarçado na sociedade. Assim, novamente, os estudantes são convidados a olhar o outro pelas semelhanças que os unem e não pelas diferenças que os separam. Os temas do preconceito e da discriminação seguem pelo capítulo 7. Nele, amplia-se os conhecimentos dos estudantes ao apresentar o preconceito e a discriminação como mecanismos que levam a diversas formas de violência. Assim, a obra traz questionamentos sobre a diferença entre desentendimentos e brigas, buscando orientar os estudantes no desenvolvimento de estratégias não agressivas para a defesa de opiniões e ponto de vista. Mais uma vez, os estudantes são convidados a direcionar o seu olhar para as semelhanças que os unem às outras pessoas e não para as diferenças que as separam. No capítulo 8, os estudantes vão refletir sobre a força de suas ações ao desenvolver a consciência ambiental e perceber que seus pequenos hábitos, como o consumo consciente, fazem diferença para a sociedade e servem de inspiração para outras pessoas. Por fim, no capítulo 9, a obra retoma o tema do respeito ao próximo nas relações. Os estudantes são desafiados a olhar para os seus próprios limites, não se restringindo a exigir respeito, mas oferecendo respeito ao outro. Depois dos 9 capítulos, a unidade 2 se encerra com uma atividade de transição para a unidade 3. O objetivo é reunir todo o conhecimento aprendido e introduzir os estudantes na nova dimensão a ser trabalhada. Nessa atividade integradora, os estudantes vão em grupos planejar e organizar um grande evento para a comunidade. O objetivo é promover um fórum de debates sobre as temáticas estudadas na unidade, como a questão do idoso na sociedade, os direitos e deveres dos adolescentes, entre outras. Assim, encerramos a jornada dos estudantes pela unidade 2 desta obra. Esperamos você na próxima etapa da construção do projeto de vida deles. Até lá!